Nós temos um cenário bíblico aqui muito forte. Vocês conhecem a história, a maioria já conhece. A história ao qual Jesus sempre deixou bem claro para os seus discípulos qual era a missão dele. A missão de Jesus, ela não era surpresa para os seus discípulos, para aqueles que andavam com eles. Jesus sempre estava revelando para eles qual seria o propósito dele na terra. Só que, por um determinado momento, quando as coisas acontecem, quando o dia mal chega, quando as coisas ruins, ainda que nós sabemos que estamos sujeitos a passar por esse dia, quando essas coisas acontecem, às vezes a nossa atitude, aquilo que nós, a nossa percepção das coisas, elas não são conforme nós imaginamos que seria. Mesmo os discípulos sabendo, mesmo Pedro sabendo que Jesus iria morrer, e a promessa de que ele ia ressuscitar, Pedro não conseguiu aguardar os 3 dias prometidos por Jesus. Jesus disse para eles: eu vou morrer, mas em 3 dias eu vou ressuscitar. Mas no primeiro dia já de morte de Jesus, no primeiro dia onde Jesus morreu, Pedro, talvez por um momento olhando para a sua dor, a dor do luto, ele se esquece daquilo que Jesus disse, de que ele morreria, mas ressuscitaria. Ele se esquece das palavras ditas pelo mestre, e a Bíblia diz que então ele, pela tristeza, pelo luto, ele, por ter negado Jesus, Jesus também disse: Pedro, você vai me negar. Mas talvez Pedro se esqueceu, e no momento em que Pedro nega Jesus, no momento em que Jesus é morto, Pedro não espera nem um dia e meio para retroceder, para voltar às velhas práticas que ele tinha. Então a Bíblia diz que Pedro volta a pescar, ele volta para o mar, carrega alguns com ele, porque Pedro é um líder. Então quando ele sai de cenário, quando ele sai de cena, a Bíblia diz que ele está lá pescando, ele está voltando às velhas práticas. Por quê? Porque Pedro está decepcionado consigo mesmo. Pedro, mesmo sabendo que Jesus iria morrer e que ele iria ressuscitar, talvez o que Pedro não esperava de si mesmo era a negação de Jesus. Então, eu entendo, e o Espírito Santo traz dentro de mim, que Pedro ele não volta às velhas práticas dele, somente porque Jesus morreu. Somente porque ele está vivendo o luto. Mas ele volta às velhas práticas porque ele está decepcionado consigo mesmo. Porque Pedro até imaginava a morte de Jesus, porque isso seria revelado. Mas a negação dele antes da morte ele não imaginava. Entenda que Pedro andou com Jesus por 3 anos, abrindo mão da sua própria vida, da sua família, dos seus prazeres. Quando Jesus chama Pedro, Pedro não pensa nem 2 vezes. A Bíblia diz que ele larga tudo, e largando tudo, ele começa a seguir Jesus. Então ele anda 3 anos com Jesus, passando por perrengue. É Pedro que está lá na tempestade com medo, achando que vai morrer. É Pedro que confunde Jesus com fantasma. É Pedro que tem ali a oportunidade, o privilégio de andar sobre as águas, mas quando o medo vem, ele se afunda. Jesus estende a mão. Olha as coisas maravilhosas que Pedro teve a oportunidade de viver com Jesus. Então, a negação de Pedro para Jesus é algo que Pedro não consegue lidar com isso. Tanto que quando ele nega Jesus, a Bíblia diz que ele cai em si. Ele cai em si de que ele negou. E a negação faz com que Pedro comece a andar pelo meio daqueles que estavam sacrificando Jesus, aqueles que estavam pedindo a morte por Jesus, ao ponto de olhar para ele e falar: mas tu não é um deles? E aí a Bíblia diz que, olha, Pedro já havia negado, ele já havia negado. Há uma oportunidade preparada para Pedro, porque a Bíblia diz que ele, caindo em si, ele começa a andar, e há uma nova oportunidade de Pedro se arrepender. Então olha e fala: mas você não é um deles? Pedro não negou Jesus só 3 vezes.
novamente com aquela oportunidade que lhe foi lhe dada de cair em si, porque ainda dava tempo de ele estar com Jesus também no momento final. A Bíblia diz que Pedro fala, não, eu não sou um deles. E aí se levanta outro, olha, outra oportunidade que é dada para Pedro, e fala, mas você anda igual a eles, e Pedro fala, mas eu não sou um deles. E aí pela terceira vez de novo, vem outro e fala, mas você fala como eles, e Pedro se ira, da boca dele saem palavras torpes, e ele diz, eu já disse, eu não sou eles, eu não conheço esse homem. Olha que coisa incrível. Várias oportunidades foi dada para Pedro se arrepender da negação que ele estava tendo com Jesus. E nós falamos de Pedro assim, de uma forma, né? Não, Pedro negou Jesus. E quantas vezes nós não negamos ele no nosso dia a dia? Escondendo quem somos, escondendo como falamos e como nós devemos andar aí fora. Então, em meio a esse cenário, a essa situação, a decepção de Pedro com ele mesmo é tão grande que ali naquele momento ele acha que tudo acabou para ele. Que todas as promessas que foram feitas, acabou para ele ali. Então a Bíblia diz que Pedro volta a pescar, Jesus ressuscita, e eu acho lindo isso, que quando Jesus está diante, eu estou resumindo a história, dos seus discípulos, quando Jesus está diante ali das mulheres que foram até o túmulo, a primeira coisa que Jesus fala para elas, olha, cadê Pedro? Porque há sobre Jesus também a expectativa de que Pedro tivesse entendido o processo do propósito. E aí Jesus fala, olha, vai lá então e diga para eles que vocês me viram. Mas diga também para Pedro. Quantas oportunidades Pedro está tendo. E aí a Bíblia diz que quando as mulheres chegam, Pedro já não está mais lá. Pedro já não está mais lá, está cometendo as velhas práticas. E aí a Bíblia diz que Jesus vai até Pedro. E aí nós chegamos aqui aonde nós acabamos de ler. Quando Jesus se revela a Pedro, Pedro reconhece o mestre. A Bíblia diz que eles vão sentar à mesa, que eles vão fazer novamente aquilo que eles estavam acostumados com Jesus, que era participar da mesa. Jesus chama Pedro de canto e tem um discipulado com Pedro. Eu já ministrei essa palavra várias vezes, mas eu não vi algo, eu deixei passar algo que dessa vez o Senhor pontuou para mim. E é sobre isso que eu quero ministrar para você nessa noite. Quando nós vemos que Jesus chama Pedro e faz a pergunta para Pedro, nós sempre olhamos como se Jesus estivesse ali restaurando o ministério de Pedro, amém? Sempre ministrei com essa visão de que Jesus estava restaurando o ministério de Pedro. Mas hoje o Senhor me trouxe algo muito mais forte. Ali Jesus estava perdoando Pedro. Ele não estava só restaurando o seu ministério, mas ele estava perdoando Pedro. Ele estava dizendo, Pedro, eu sabia que você ia me negar. Eu sabia que na hora em que eu mais precisasse de você, você não estaria comigo. Mas o que eu tenho para você hoje é uma palavra de perdão. Da forma dele, do jeito dele, da essência dele, Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, eu estou disposto a esquecer tudo o que você fez nesses 3 últimos dias, porque eu vim para perdoar. Pedro aceita o perdão que veio de Jesus. Ele responde para Jesus, Jesus, tu sabes, tu sabes, tu sabes? E no momento final, na pergunta final, ele fala, não, tá bom, o Senhor sabe de tudo. Então o Senhor sabe que eu te amo, apacenta minhas ovelhas. E Pedro vai rumo ao propósito. Mas nessa noite não é
do perdão de Jesus para nós que eu quero falar. Mas sabe uma coisa que o Senhor colocou no meu coração? Nós queremos a todo momento o perdão de Jesus. Mas e nós? Sabemos perdoar? Porque a ressurreição, ela traz perdão. Jesus ressuscita e ensina para todos aqueles que abandonaram eles o princípio do perdão. Jesus perdoa até aquele que quer colocar o dedo na sua ferida, Tomé. Como que ele perdoa? Ele aparece diante de Tomé e a Bíblia diz que Tomé, mesmo vendo ele, ainda duvida. E aí ele pergunta para o Senhor: é o Senhor mesmo? Sou eu, Tomé? Ah, não, mas se é o Senhor, eu quero tocar na sua ferida. E Jesus perdoou o toque da ferida. E nessa noite ele quer falar conosco. Quantas pessoas têm tocado na sua ferida e você não tem liberado a essência do perdão sobre elas? Toda ressurreição, ela vem encaminhada de um perdão. Você quer comemorar a ressurreição? Você vai ter que perdoar. Você quer gritar para o mundo que Jesus ressuscitou? Você tem que aprender a perdoar. O Senhor nessa noite quer que nós comecemos a liberar uma essência de perdão. Quem aqui conhece o Pai Nosso? Quem aqui ora o Pai Nosso? Nós achamos que o Pai Nosso, ele é algo romano, né? Muitas das vezes nós achamos que o Pai Nosso é uma reza de uma outra religião. E nessa noite, eu não quero apresentar para você uma religião, porque a religião não perdoa, mas Jesus, o Filho de Deus, ele nos ensina a perdoar. A religião, quando a mulher entra dentro da casa, já arrependida, precisando de uma palavra de perdão sobre a vida dela, a Bíblia diz que os religiosos a condenam, mas Jesus perdoa. E quem somos nós nessa noite? Qual é o nosso lugar? Qual é o nosso papel? De condenação ou de perdão? Então, nós fazemos do Pai Nosso uma reza religiosa. Nós oramos o Pai Nosso antes de comer, nós oramos o Pai Nosso antes de deitar, antes de dormir, nós oramos o Pai Nosso antes de sair da nossa casa, mas nós não vivemos o Pai Nosso. Abra sua Bíblia em Mateus 6. Mateus 6. Nessa noite nós vamos aprender um princípio que nos tempos de hoje tem sido escasso. E é um mandamento. Vamos ler a partir do 9, amém? Portanto, vós orais assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Amém. Olha o 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai celestial vos perdoará.
Mas se, porém, não perdoar, se vocês não perdoar aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai não vos perdoará. Essa é uma igreja de paternidade, e nós falamos de paternidade porque nós acreditamos nela. E a paternidade, ela é bíblica. Olha como Jesus começa a ensinar os seus discípulos a entrar na presença dele. Aqui Jesus está ensinando aos seus discípulos alguns princípios. E quando os seus discípulos começam a ter dúvida do que eles devem fazer, de como eles devem se adentrar à presença de Jesus, Jesus para e começa a ensinar: olha, quando vocês entrar na presença de Deus, vocês oram já começando dizendo: Pai Nosso. Vocês oram restabelecendo a paternidade de filhos que foi perdida, que foi arrancada no jardim do Éden, quando Satanás vai lá e arranca a paternidade. Eu vim para dizer para vocês que quem está lá em cima é Pai. Ele não está dizendo para os discípulos: olha, vocês orem assim: Pai nosso que está na terra. Vocês orem dizendo: Pai nosso que estás no céu. Aqui Jesus está restabelecendo um princípio de paternidade. Nós acreditamos na paternidade porque quando nós entendemos que Deus, Ele não é somente Deus, mas Ele é um Pai, nós começamos a entender que o nosso relacionamento com Ele tem que ser relacionamento de filhos. E quantas das vezes, como filhos, nós não precisamos do perdão do nosso Pai? Quantas das vezes o nosso Pai nos ensina, nos instrui, e a gente faz tudo errado? E o Pai repreende, mas ao mesmo tempo que Ele repreende, Ele ama. Ao mesmo tempo que Ele repreende, Ele abraça. Ao mesmo tempo que Ele repreende, Ele coloca no colo. Mas nós, humanos, nós não temos feito isso. A essência de Jesus não tem sido liberada para nós. Jesus está aqui ensinando eles não só uma oração religiosa. Jesus não está ensinando para eles um jeito de, olha, quando você se sentir pecador, quando você se sentir no auge do pecado, você vai lá e faz uma reza. Ei, o Pai Nosso não é uma reza, o Pai Nosso é uma conversa. O Pai Nosso é uma oração. Jesus está nos ensinando como devemos conversar com o nosso Pai. Mas nós pegamos o Pai Nosso e fazemos dele penitência de pecado. E eu quero dizer para você nessa noite: os teus pecados já estão perdoados. E nós precisamos começar a olhar para Deus com essa paternidade. Eu acredito na paternidade porque eu fui uma pessoa ferida, machucada na minha paternidade. Eu não tive pai, eu não tive mãe. E quando eu entendi a paternidade, o Senhor colocou sobre a minha vida uma pastora que no dia do meu aniversário, eu no hospital com meu filho na UTI, ela foi lá com um bolinho. Sabe esses bolinhos? É cupcake. Tipo cupcake, ela colocou um fósforo no bolinho. Ela chegou no hospital, eu acabada, destruída, o meu filho na UTI. Ela: parabéns pra você. E sabe o que a minha mãe fazia no dia do meu aniversário? Me batia. Aquele dia eu falei: Senhor, eu preciso me entregar e começar a deixar que o Senhor restabeleça sobre mim uma paternidade. Jesus está restabelecendo sobre os discípulos, dizendo: ei, não chame mais de Deus, mas de Pai Nosso. No Velho Testamento você vai ver, quando as pessoas chegam até Deus, qual que é? Nome forte, poderoso, Deus. Quando se falava Deus, a terra estremecia. Jesus, na sua simplicidade, na essência da simplicidade, Ele vem para dizer: até aqui vocês fizeram tudo errado, porque vocês viram Ele somente como Deus, mas a partir de agora Ele quer restabelecer a paternidade. Ele é Pai. Então quando entrar na presença dEle, chama de Pai, abre a boca, não é mais Deus, é Pai. Muda a nossa visão quando nós passamos a olhar a Deus como Pai. Por que, apóstolo? Porque Ele continua.
Ele não para só aqui. Ele não olha e só diz, olha, ora sim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Não, ele continua, ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está dizendo, quando vocês passarem a ver como Deus, não vão ter dificuldade em fazer a vontade dele. Quando vocês passarem a ver Deus como Pai, vocês não vão ter dificuldade em obedecê-lo. Porque quando a gente pega o Pai Nosso e faz do Pai Nosso somente uma reza, a gente tem problema de obedecer à tua vontade. Eu vou perguntar para você e você responde para você mesmo. Quantas das vezes você orou o Pai Nosso e quando Deus pediu algo, você não fez? Quantas das vezes a gente vem, vamos orar o Pai Nosso? Vamos orar o Pai Nosso. E a gente começa lá, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, seja mesmo? Seja mesmo? Seja mesmo? Filho, a minha vontade sobre ti é que você se entregue mais para mim, seja mesmo? Então Jesus está aqui, arrancando a religiosidade dos seus discípulos, dizendo, ei, vocês só vão conseguir prosseguir a partir do momento que vocês passarem a ver Deus agora, porque o véu vai ser rasgado, vocês vão ter livre acesso, mas para chegar até Ele, vocês têm que chegar como filhos. Sabe por que filho? Sabe por que filho? Porque filho, ainda que desobedece, ama. Você pode dar um tapa no teu filho. Daqui a pouco ele vem, ele esquece do tapa, ele te abraça. Jesus está falando, ei, o Pai nosso que estás no céu vai cobrar de vocês a vontade dele. Ele não vai abrir mão. Sabe por quê? Jesus estava falando com homens que eram pais. E você como pai, sabendo o que é melhor para o teu filho, você abre mão da sua vontade? Deus também não. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Porque Ele vê além daquilo que nós estamos vendo. Então Ele fala, olha, orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Por quê? Porque também não é qualquer pai, não é pai terreno. Eita! É o Pai dos pais. Então aqui Jesus está falando para eles, eu não estou humanizando o Pai. Mas quando eu falo, santificado seja o teu nome, eu estou colocando Ele no lugar que lhe é devido. Ele é Pai de todos os pais. E aí ele fala, venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Aonde? Na terra e no céu. Por quê? Toda a vontade de Deus tem que estar alinhada a um propósito de terra e céu. Não tem como nós acharmos que a vontade de Deus aqui na terra não vai ser conectada com o céu. E sabe qual é a vontade de Deus para mim e para você? Eita, a vontade da vida eterna. Então ele está dizendo, ele vai realizar o desejo do coração de vocês na terra, mas também existe um céu que está esperando pelos filhos. Olha que lindo que ele me revela agora. Quando ele está na cruz, que ele está ali para o seu último suspiro. Ele não fala, Deus, está consumado. Ele fala, Pai, está consumado. Porque ali ele está ensinando a sua vontade. Era que eu me entregasse na cruz. Eu pensei em desistir. Eu achei que não ia conseguir. Mas olha, Pai, como filho, eu consegui alinhar a sua vontade na terra e no céu. Está consumado. Como é difícil as igrejas nos dias de hoje entender que a vontade do Pai para nós tem que estar conectada com céus e terra. Agora eu te digo, o que é pecado na terra, meu querido, não vai ser aceito no céu. A gente tem feito artifícios, manobras de evangelismos, para a gente resgatar todo mundo que está aí fora, mas a gente não pode se perder nisso. Nós não podemos se perder, porque a vontade do Senhor não muda.
Então nós não podemos agir de uma forma racional, humanizada e tirar a vontade dele, que tem que ser conectada na terra e no céu. Porque nós podemos conquistar tudo na terra, mas nada disso vai entrar no céu. O céu não é morada da sua casa, do seu carro. O céu é morada de filhos. E é tão morada de filhos, apóstolo, que a Bíblia diz que ele está construindo morada. E quem mora dentro de casa? Família. E o que faz parte de uma família? Filhos. Filhos. Então tem algumas coisas, meu querido, que na minha e na sua vida, nós não vamos mais poder aceitar, permitir. Ele está falando para os discípulos: eu sei de tudo, hein? Vocês vão me negar, vocês vão fugir, vocês vão correr, vocês vão retroceder, mas quando eu me entregar como filho, eu estou restabelecendo a identidade de filho. Voltem. E quantas das vezes nós oramos: Senhor, seja feita a tua vontade, mas não é feita a vontade dele sobre as nossas vidas. Quantas das vezes nós falamos: Senhor, seja rei da minha vida, eu governo, eu entrego a minha vida para o teu governo. E quando o Senhor quer governar a nossa vida, a gente não governa. Deus fala para a gente: vai lá, perdoa. A gente não perdoa. E Jesus sabia tanto disso. Eu vou chegar lá, que ele deixou isso no Pai Nosso. Ele sabia que conforme o tempo e o século, nós íamos começar a viver as feridas, carregar as feridas como algo incurável. Ei, olha a revelação que ele me dá agora. Quando Tomé toca na ferida, apóstolo, dói? Não, não dói. Ele está mostrando para nós que toda ferida causada, ela é passível de cura. Só que nós estamos fazendo o que com as nossas feridas? Desconectando a vontade da terra e do céu. E aí a gente fala: eu não vou me entregar na obra porque eu fui machucado. Eu não vou fazer a obra porque eu fui ferido, porque eu fui machucado. Eu vou dizer algo para vocês: a minha paternidade sobre filhos espirituais todo dia é machucada. Mas se eu desistir por causa de um, eu desisto para todos. Deus está falando com pessoas aqui: você tem desistido por causa de um, mas você tem desistido para todos. Quem está padecendo? Sua família? Seus entes queridos? As pessoas que você ama? Porque por causa de uma ferida, você tem desistido para todos. E hoje Deus quer trazer sobre as nossas vidas o bálsamo do perdão. Porque aonde há ressurreição, tem que haver perdão. Eu não sei, mas Deus está insistindo aqui com pessoas que têm chamada e estão paralisados em feridas. E Ele está dizendo para você: ei, toda ferida, ela é passível de cura. Ainda que você levante pessoas para tocar na ferida, não vai doer. O pão nosso de cada dia. Olha que engraçado. O pão nosso vem só depois de uma vontade alinhada. Vocês entenderam aqui que Jesus primeiro mostra para eles que a vontade do Pai tem que estar conectada à vontade deles, para depois vir o pão nosso? E o que é o pão da vida? Jesus. E se nós comermos dele, nunca mais vamos ter fome. Sabe por que você tem passado fome? Porque você não tem conectado a vontade do Pai à sua vontade. E quando nós não conectamos, quando nós não encaixamos, quando nós não entendemos o propósito de viver a vontade de Deus, conectada à nossa vontade, falta o pão. E o que é o pão? Alimento diário. É por isso que você tem ficado fraco espiritualmente. Todo não para Deus é uma fraqueza espiritual. Todo não que nós damos para Deus é um passo da escada para trás. Jesus está ensinando eles, dizendo: olha, vocês vão pedir o pão, mas primeiro vocês vão viver a vontade dele.
O que aquele povo no deserto vivia? O pão diário. A Bíblia diz que o pão vinha na quantidade certa. E Deus falava, não guarda, se guardar vai apodrecer. Por quê? Porque eu quero mostrar que o Pai sustenta na medida da fome. Eu não trago nada também. Olha isso. Olha esse louvor que lindo. Oh, só quem tem fome. Eu não trouxe nada pra mesa. Só quem tem fome. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede. Jesus não pediu para eles trazer nada. Jesus não disse aqui na oração do Pai Nosso, olha, vocês precisam apresentar o pão. Não, ele diz, pede para o Pai, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Por quê? Porque Jesus tem pão hoje, não é amanhã. Oh, xeredecandarabá. Ele tem um alimento para você agora. E esse alimento, se você comer dele, ei, você vai sair saciado. Mas tem pessoas que entram e saem do culto do mesmo jeito, porque não entende que Jesus é o alimento e a sua palavra te sustenta. Todas as vezes em que eu quis desistir, chorando, me humilhando, eu entrava no meu secreto, no meu quarto, eu orava e falava, Senhor, eu não sou mística, eu não acredito nesse negócio de tira uma palavra para mim. Até porque você sabe ler? Então você mesmo pode abrir a Bíblia e tirar uma palavra para você. Eu não sou mística, Pai, mas eu não vou orar e abrir aonde eu abri, não. Eu vou ler. E lendo, o Senhor precisa me alimentar porque eu estou com fome. E a fome está fazendo eu desistir de caminhar. Sabe por que tem pessoas que não caminham mais? Porque estão fracos, não têm se alimentado. Esse aqui é o alimento diário para a tua vida. Esse é o pão. Jesus está dizendo para eles, está ensinando eles, pede o pão, pede o pão, pede o pão, pede o pão. Mas ele não para ali. Quando ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, aí agora eu começo. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E a gente traz isso só para financeiro. A gente acha que é só sobre dinheiro. E Jesus não está ensinando algo financeiro. Todo aquele que nós não conseguimos perdoar, nós temos dívida espirituais com essas pessoas. Jesus está dizendo assim, ei, você vai pedir o pão diário. Por quê? Porque só o pão vai te fazer capaz de perdoar pessoas. Por que nós não perdoamos? Porque estamos vazios. Aquele que é cheio de Deus, aquele que é cheio de paternidade, aquele que é cheio da presença de Jesus, não tem dificuldade em esquecer. Por que nós não esquecemos? Porque nós não temos pedido o pão de cada dia. Nós queremos o perdão, mas não queremos perdoar. Jesus está dizendo aqui, perdoa as nossas dívidas. O que ele está falando? Pede para Deus perdão todos os dias por aquilo que vocês têm feito. Mas ele diz também, como nós perdoamos os nossos devedores. Por que como? Por que como? Porque à medida que você liberar perdão, você é perdoado. Aquela mulher que invade aquela reunião. Olha que coisa linda. Ela não errou sozinha. Todo adultério, ele é passivo de duas pessoas. Ninguém adultera sozinho. Mas ela tomou uma atitude que o homem não tomou. Ela decidiu ir até os pés de Jesus e se arrepender. Olha só. Mas a atitude do cara não impediu ela de pedir perdão. Ela não ficou presa a ele, ela não ficou presa à não entrega dele, ela decidiu se entregar.
Sabe o que Jesus está falando para nós? Você só está preso a pessoas por falta de perdão. Porque a partir do momento que você decidir perdoar, eu libero perdão sobre ti. Por que ela obteve o perdão de Jesus? Por que ele diz para ela, ele vira para ela e fala: ei, vai em paz, a tua fé te salvou. Por que ele está dizendo para ela: ei, você está livre agora de todo o pecado? Porque ela foi pedir perdão, mas antes dela ir pedir perdão, ela perdoou antes, ela não ficou presa. Jesus quer que hoje você se desprenda de coisas que te aconteceu. Todas as vezes que nós entrarmos na presença dele, sabe qual é o problema, igreja? Que a gente acha que a gente não erra. E só tem dificuldade de perdoar aquele que não reconhece seus próprios erros. Hoje eu estava conversando com o apóstolo e eu falei: amor, eu estava aqui passando roupa, eu sou a lixa dele, ele é minha lixa, né? Nós somos assim. Eu acho que eu estou ficando rouca, porque eu ministrei ontem agora, né? E eu falei: eu estava aqui passando roupa, amor, e eu tenho que falar para você, cara. Porque se eu não falar para você... Aí ele já olhou para mim, tipo, lá vem, antes do culto. Aí eu falei: cara, a gente tá errando nisso aqui. Aí ele olhou para minha cara e ele: você sabia que Deus falou isso comigo? E eu falei: pronto, que é conectado na terra, é conectado no céu, não precisa ter briga. Deus é o mesmo. Jesus está ensinando para eles, dizendo: ei, vocês são todos filhos de uma só paternidade, que é Deus. Até se vocês se machucarem entre vocês aqui, ó, se vocês liberar perdão um para os outros, do céu haverá perdão para vocês. Mas agora, Deus vai pegar algumas pessoas aqui. Sabe o que Ele está ensinando para nós? Você quer ser perdoado, mas não perdoa seu marido. Você quer ser perdoado, mas não perdoa sua esposa. Você quer ser perdoado por Deus, mas não perdoa os seus pais. Você quer ser perdoado por Deus? Ei, quando eu vim para Jesus, eu vim tão podre, tão podre. Se eu falar um pouquinho do meu passado aqui para vocês, vocês não vão acreditar. A Dani olha para mim e fala: apóstola, eu não acredito que você fez tudo isso. Fiz, filha, fiz tudo isso, fiz muito mais. Eu fui tão perdoada pelo Senhor, que um dia o Senhor me visitou através da minha mãe. Eu ia me casar com o apóstolo. E eu queria entrar com o meu avô. Meu pai é falecido, eu queria entrar com o meu avô no meu casamento. Meu avô já era velhinho, né? Aí a minha mãe virou para mim e falou assim: você entra com o Marcelo? Marcelo é meu padrasto. Aí eu falei: não, nem vem. Nem vem. Nem vem. Porque havia feridas, cicatrizes abertas entre eu e meu padrasto. E eu falei: não, nem começa com isso. Eu vou entrar com meu avô. Meu pai morreu, eu vou entrar com meu avô. E essa era a minha meta, era entrar no meu casamento com meu avô. E um dia num culto Deus falou assim para mim: filha, você se sente perdoada por mim? Eu falei: opa! Ô Senhor, como eu não vou me sentir perdoada por ti? Eu te pedi um casamento, o Senhor me deu. Eu te pedi um pai para o meu filho, o Senhor me deu. Eu te pedi que o Senhor restaurasse a minha vida, as minhas emoções, o Senhor fez. Tudo que eu te pedi até aqui, tudo que eu te pedi até aqui o Senhor fez. Ele falou: e eu tenho te pedido algo, você não tem feito. Você se sente perdoada por mim, filha? Eu falei: sim. Ele falou: então por que você não perdoa? E hoje o Senhor, nessa noite de ressurreição, porque toda ressurreição ela tem que vir através de perdão. É o fruto. Ele ressuscitou para perdoar. Deus está te dizendo: você quer tanto que eu perdoe todos os seus erros, mas você não tem perdoado pessoas. Então Jesus está dizendo para eles: olha, quando vocês orar, vocês peçam perdão para Deus, mas vocês também liberem perdão sobre as pessoas. Hoje é noite de ressurreição. Ele ressuscitou, Ele está vivo, nós vamos celebrar. Mas não adianta nós entrarmos na estação da celebração com feridas e cicatrizes dentro de nós. Ei, sabe o que Deus está falando para pessoas aqui? Vocês querem começar algo novo? Perdoe o velho.
Deus está dizendo para mim que tem pessoas aqui que precisam ir até a família e consertar algumas raízes que foram quebradas. E comigo Ele está dizendo para mim, filha, perdoem todos. Porque este ministério está preso a pessoas. E a prova de que eu posso romper com este ministério são vidas novas que eu estou trazendo. Então hoje é noite de liberar perdão. Você orou o Pai Nosso, mas você não tinha ideia de como o Pai Nosso é vivo, eficaz e é um mandamento. Não foi um padre que criou o Pai Nosso. Foi o mandamento de Jesus. E não me induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque o teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. E nós encerramos aqui, né? Amém? Amém. E esse é o Pai Nosso. Mas Jesus não para. Por que nós paramos? Jesus não parou de falar. Mas a gente acaba aqui. Porque nós pegamos o Pai Nosso e fazemos do Pai Nosso somente uma reza cristã. E aí Jesus fala, olha, porque se vocês não perdoar os homens as suas ofensas, o Pai Celestial não perdoará a vós. Volta para Jesus com Pedro. Pedro, vim te trazer perdão. Mas sabe aonde tu vai pregar? Para aqueles que me crucificaram. Vim te trazer perdão, perdoa eles. Sabe o que Deus está falando para pessoas aqui? Eu vou te levar no meio dos que te machucaram. Você vai ser instrumento meu no meio daqueles que te feriram. O nível de cura que eu tenho para ti hoje, o nível de toque na ferida que eu tenho para ti hoje, é um nível de toque que não vai doer mais, eu vou colocar de frente. Deus vai colocar pessoas na sua frente, pessoas que já há muito tempo você não via. E sabe qual foi o sinal? Você viu o sinal de Deus hoje, Apóstolo? Você se lembrou? Hoje Deus colocou eu de frente com uma pessoa que eu não via há muito tempo. Que eu não encontrei nos mercados e a gente mora no mesmo bairro. Não encontrei nas padarias, nos parques, nos shoppings. Mas eu estava dentro do carro e eu não ando com o vidro aberto. Porque eu não gosto do vento que bagunça meu cabelo. Eu ando com o vidro fechado e ainda quero obrigar o apóstolo a fechar, não é verdade? Eu fico, fecha esse vidro no meu cabelo. Mas eu estava com o vidro aberto. E sem pretensão nenhuma eu passei por uma rua e quando eu olhei, eu vi um rosto que eu não via há muito tempo. Um rosto que me machucou, que me feriu. E eu falei, Senhor, o Senhor vai fazer isso comigo nesse dia? Ele falou, porque está na hora de você liberar perdão de verdade. Aí eu porque também não é liberar perdão assim, né, gente? Eu te amo, né? Oi. Aí a pessoa, oi. Tá liberado, Senhor, tá consumado. A gente brinca, mas é algo muito sério. Porque tem pessoas que a gente não suporta nem ficar de frente mais. E eu tô te dizendo aqui hoje, ei, você não suporta mais ficar na frente, tá fazendo o que aqui? Só tá sentado num banco. Nossa, tá horrível meu microfone. Só tá sentado num banco. Se você não estiver pronto para perdoar quem te feriu, quem te machucou, você só tá sentado aqui. Então Jesus, ele continua, ele não para. Se porém vocês perdoar os homens as suas ofensas, o que é ofensa, gente? Se não machucados, cicatrizes, pessoas que vêm e fazem coisas para nós que, cara, é difícil esquecer. Deus não está pedindo para você esquecer, Deus está pedindo para perdoar, o esquecimento é dele. Não é nosso, não cabe a nós. Ele só está dizendo, libere. Ei, você tem dívidas comigo. No meu sangue, eu paguei as suas dívidas, perdoa os seus devedores. Tem uma pessoa que
Gente, tem uma coisa que vem muito na minha vida e do apóstolo, é pessoas que, assim, por nós sermos pastores, elas dão uma abusada, né? Da nossa benignidade, dos frutos, né? Do Espírito. E aí, nós fizemos um trato com uma pessoa. E nós cumprimos a nossa parte no trato. Mas essa pessoa não cumpriu. E, cara, é verdade. Quando o telefone do apóstolo toca, eu fico até brava quando eu vejo que é essa pessoa. Porque eu lembro que... Eu não posso falar porque está filmando, mas muitas coisas que foram prometidas não foram cumpridas. E isso dói, machuca. Só que eu também passei por isso. Eu também prometi algumas coisas para alguém e não consegui cumprir. Por quê? Porque, gente, estações, circunstâncias, coisas acontecem, a vida está em movimento. A gente está de um jeito hoje, a gente dorme e acorda em outra estação. As coisas acontecem. E nós queremos, Deus está falando com pessoas aqui, que as pessoas nos compreendam, mas quando acontece nós não compreendemos pessoas. Deus está pedindo para você, os frutos do meu Espírito Santo sobre a tua vida, a benignidade, a mansidão, a paciência, sejam os pacientes, porque o Pai é paciente com vocês. Cadê os frutos do Espírito Santo? Cadê? É noite de ressurreição. Do que adianta nós celebrarmos que Jesus ressuscitou? Que adianta você postar no seu Instagram um vidinho falando da ressurreição, uma palavra profética falando da ressurreição, se quando eu coloco pessoas na sua vida, você as trata mal? Do que adianta nós falarmos de ressurreição se a gente vai no mercado, não dá bom dia para a mulher do caixa? Se a gente não diz obrigado para o manobrista? Se a gente não pergunta o nome do garçom? Ei, psiu, pergunta o nome. Quando ele vir, você não sabe o que ele passou. Qual é teu nome? Rogério. Ô, Rogério, ele vai vir? Ele não é psiu. Nós temos deixado algumas coisas na nossa vida passar despercebido. Uma coisa que eu admiro no meu marido, me irrita, mas eu admiro. Ele anda na rua, ele abaixa o vidro. Bebê, ei, a paz do Senhor, obrigado. Oh, Deus te abençoe. Eu falo, meu Deus, eu quero chegar no destino final. Mas eu admiro nele. Porque se tem um homem que carrega os frutos do Espírito Santo é meu marido. Eu posso falar dele porque eu convivo com ele. E eu falo, quanta paciência, Senhor, dá um pouco para mim. Quanta temperança, dá um pouco para mim. Quanta mansidão, eu quero dar. E muitas das vezes nós estamos pegando algumas referências de pessoas que se dizem cristãs, mas as suas atitudes não são. Sabe o que eu tenho orado? Senhor, me quebra, mas me quebra mesmo. Mas faça eu cheirar, Jesus. Faça com que as pessoas sintam o cheiro de Jesus. Me quebra. Eu não quero mais ser julgada pela minha roupa, pelo se eu passo um batom, se eu não passo, se eu corto o meu cabelo. Eu quero que quando eu chego no ambiente as pessoas falem, tem algo diferente em você.
Eu quero ter paciência, eu quero ter benignidade, eu quero abrir a boca. E quando eu abrir a boca, as pessoas falam: meu Deus, o que flui da boca dessa mulher me cura. Só que pessoas feridas machucam pessoas. Jesus está ensinando para eles assim: olha, vocês vão passar por algumas situações que vocês vão ter que perdoar, porque senão, quando vocês forem falar o meu nome, vocês vão machucar pessoas. Imagina Paulo, estou encerrando, imagina Paulo, perseguidor de cristão, matador de criança, e de mulheres. Paulo merecia o perdão, gente? Você perdoaria Paulo? Você não perdoaria Paulo? Você não perdoa... Olha, nem vou falar. Você não perdoa nem quem te contraria, não tem a mesma opinião que a sua, é briga. Política, então, não vou falar. Você não perdoa nem quem tem um pensamento político ao contrário do teu. Você perdoaria Paulo? Mas Jesus perdoou. E ele perdoou depois de ressuscitado. Deus quer tirar sua morte espiritual hoje. Para que você consiga caminhar o teu processo para um propósito de cura. O Senhor está te dizendo: eu te ressuscito hoje. Celebre, porque você serve um Deus vivo, não um Deus morto. Mas perdoe. Perdoem as dívidas que as pessoas fizeram para você, para que as dívidas que você tem comigo também sejam perdoadas. Fica de pé.